Imagine um professor de história comemorando a morte de alguém só porque pensa diferente dele. Parece absurdo, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Eduardo Bueno, o Peninha. E o pior, muitos jovens seguem e aprendem com ele na internet. Ele é uma pessoa que é um influenciador, vamos dizer assim, né. Será que esse tipo de influência que queremos para os nossos filhos? Pegue seu café, seu chá de erva cidreira e vamos, discutir sobre isso, vamos refletir sobre isso. Bora lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu vou falar para vocês por que o vídeo, Simone, chama Que Pena do Peninha? Porque, na minha opinião, se eu tiver com raiva dessa pessoa, se eu falar, não, essa pessoa merece tudo de ruim, merece o final da vida dessa pessoa, eu vou estar eh, polarizando mais ainda, mais do que o mundo de hoje está polarizado, né. Então, eu costumo respeitar a opinião de pessoas, mas no caso desse senhor, né, que é tão descontrolado assim, nós vamos ver alguns vídeos que ele colocou, né, que ele se posicionou, eu fico assim, eh, não surpresa, né, porque a gente está vendo várias pessoas com essas atitudes radicais, né. Então, está se criando um mundo paralelo, onde essas pessoas que não que pensam diferente da gente, elas criam uma raiva ao ponto tem que eliminar a pessoa, vamos dizer assim, né, para não falar palavras mais fortes. Então, você tem que dar fim à vida da pessoa. Aí eu fico me perguntando, né, que tipo de pessoa que é essa pessoa? Essa pessoa é um professor de história, um historiador, escreveu livros e tudo mais. E aí quando você vê que essa pessoa está criando outros, né, professores ou professoras de histórias para dar aulas para os nossos filhos, seu filho que está aí, que vai para a escola, que eu tenho agora, já tenho meus filhos adultos, casados, que vão ter já estão tendo meus netos. Então, na época dos meus filhos, eu tive que simplesmente interagir várias vezes com esses professores de história, porque eles são exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no X, nos vídeos que estão no antigo Twitter, no X. Lá, né, você vê, o pessoal posta tudo. Então, vocês pais, esse vídeo é para você que está aí com seu filho na escola, que você acha que está numa boa escola e tudo mais, e quando você abrir os olhos, o professor ou a professora de história, que parece ser tão boazinha, né, você vai lá na escola, você fala vai na reunião dos pais, né, como eu ia, e falava: "Nossa, né, essa professora é tão legal, né, ela tem, assim, eu conheço os pais da professora, essa professora vai dar o melhor da educação dela para o meu filho ou para minha filha". E não, e na verdade ela foi cooptada lá atrás, ela foi, absorvida a mente dessa professora e ela começa, ensinar aquilo que ela acha que o professor dela, que tipo desse, né, esse Eduardo Bueno, esse Peninha aí, pode ter sido o professor dela que colocou esse monte de revolta na cabeça dela, então ela começa a falar mal dos Estados Unidos, mal das armas dos Estados Unidos, porque o fulano é fascista, porque o Bolsonaro, quando entrar no poder, ele vai colocar ditadura. Então aí você começa a perceber, nossa, peraí, deixa eu, né, dar um alerta assim, né, e fala assim, puxa vida, né, deixa eu ver o que que meus filhos estão aprendendo. Aí vem para casa, de repente, ai mãe, eu preciso fazer um trabalho sobre esse vídeo. Ah, tá, então vamos assistir juntos? Vamos assistir junto. De repente, você vê que o vídeo é inteirinho, eh, esquerdista.
e aí fala mal, né, de todos os governos dos Estados Unidos, fala que os Estados Unidos ele está querendo comandar o mundo por causa que tem as armas e não sei o quê. Eu falei: que é isso? Como que uma professora manda os alunos fazerem um trabalho sobre isso, né? Aí já comecei a especular, especular, e aí fui vendo que esse tipo de coisa não é assim, olha, vamos ver, é vantagem um país liberar as armas, né, de fogo? Ou, que vocês acham? Vamos abrir um debate. Não, é um vídeo totalmente, manipulado, né. Então, eu não estou aqui fazendo, uma apologia a temos que ter armas em casa e tudo mais, não é isso. Eu só estou falando que vocês têm que abrir os olhos, porque essas pessoas, elas vão fazer a cabeça do seu filho para dizer assim: "Não, país que aceita arma de fogo é um país que vai ser um fascista, que vai colocar o tom autoritário e que não sei o quê, e começa, daí para cima. E quando você vai ainda estudar essas pessoas, elas são filho de pais que estão, assim, bem afortunados. Não são pessoas que: "Ah, eu quero que tenha a igualdade social para todos". Não, porque olha o exemplo de Cuba, olha o exemplo de não sei o quê, olha o exemplo da Alemanha, não, porque o muro de Berlim não deveria ter sido, derrubado. Aí você fica cada vez mais assustado, né, você vai vendo e fala: "Não é", mas aí quando você vai falar alguma coisa, né, "Nossa, mas o país pode virar uma Venezuela". Não, imagina, imagina, o país não pode virar Venezuela, não, não pense desse jeito, porque imagina um país enorme como o Brasil, que isso, não vai nunca virar Venezuela. Então aí você vai vendo, vai vendo, vai vendo. Então, na época dos meus filhos nem tinha essa possibilidade, né, que a Venezuela era um país maravilhoso, mas, né, virou o que virou. E aí você vai vendo que, infelizmente, nós temos aqui, vamos colocar um adicionar no palco, essa pessoa, não, eu quero colocar esse aqui. Aqui. Essa pessoa, porque depois nós vamos colocar né, mais coisas do ex. Não vou deixar ele grandão, não. Sou eu que vou ficar grandona, né? Tá tendo atraso de fala? Ai, que saco isso, né? Bom, enfim, gente, eu queria só falar isso para vocês, né? Que esse Eduardo Bueno, o Peninha, olha só as coisas que esse cara até agora falou. Agora sim eu vou colocar, vou adicionar no palco aqui ele. A pessoa que não quer calar. Peninha, olha, a participação dele é tão, tão legal, gente. Vamos começar lá do começo. Vamos começar com esse vídeo aqui. Quando meu nome surgir na roda, tu pergunta, tu tá atacando ele pelo erro, independente de eu ter admitido o erro ou não, tu tá atacando ele pelo aquele erro ou tu tá atacando ele porque tu é bolsominion, porque no fundo tu apoia esse Charlie Kirk? Porque eu vou dizer e repetir, o mundo ficou melhor com a ausência dele. Tem certas pessoas que não deveriam nem ter nascido. E não adianta tu tentar me incluir entre elas, porque eu deveria ter nascido. E vou viver por muito tempo. Como que a gente pode dar importância para uma voz dessa? Uma pessoa que ela, na verdade, então, ela não quer um debate, né? Ela não quer que esse Charlie Kirk ele tenha o direito de se expressar e colocar as ideias dele. E aí a gente vai ver vários vídeos onde ele é. Aí depois a extrema direita somos nós, né? Isso daí o que que é? É extrema da extrema da extrema esquerda? Porque a direita
Ela quer usar as 4 linhas né, trabalhar nas 4 linhas, mas a esquerda trabalha em trocentas mil linhas fora da Constituição. E aí deixar uma pessoa dessa falar um negócio desse, que ele acha certo que o cara realmente tenha sido eliminado da vida dele, não, tá tudo errado, né, gente? E vou viver com muito mais presença nessas redes. A diferença é que não vai ter mais Peninha aqui. Vai ser Eduardo Bueno, porque eu cansei do personagem, porque eu cansei da brincadeira, o médico... Personagem, claro que você cansou desse personagem, porque dá pena. É melhor você não colocar esse nome, não, porque dá pena do Peninha. Porque uma pessoa dessa é tão desprezível para mim, tão desprezível, porque eu tenho dó de uma pessoa tão doente, tem uma doença. Eu que já, na verdade, que a gente tem que falar que essas pessoas não é nem doença que elas têm, elas nasceram assim. Porque quando você estuda o manual do DSM-5, você vê os transtornos de personalidade, não é considerado uma doença. E uma pessoa dessa, ela é transtornada, ela tem transtorno de personalidade, ela nasceu assim. Porque ainda fica propagando, né? Faz questão de falar que pensa dessa maneira, né? O monstro. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Vai ficar só o Dr. Jekyll. Vai ficar só o médico de almas. Porque eu tenho muito a dizer. Eu tenho muito conhecimento. Eu sei espalhar esse conhecimento. Nossa Senhora, que conhecimento que eu não quero nem saber o que é. Tenho uma visão sobre a história do Brasil, a história do mundo, que merece ser compartilhada e conhecida, mas eu quero te dizer mais. Você pode compartilhar, o Peninha, né, o Eduardo Bueno, será como você vai querer, Dr. Jack, Dr. Os seus pseudônimos aí, você pode propagar o que você quiser, conhecimento é maravilhoso, né, tanto para a gente, só que compartilha de uma maneira que você não esteja espalhando ódio, onde você tem que achar que as pessoas têm que ser eliminadas, né, que acha bonito isso. Ai, não devia nem ter nascido. Então você devia ter nascido? Qual a sua pretensão de achar que você tinha que ter nascido e ele não tinha que ter nascido? O que ele fez de tão ruim assim que ele não tinha que ter nascido? Ou que tinha que ser eliminado, né? É uma coisa horrorosa, horrorosa. Será que eu não sei chongas dessas redes? Eu não sei nem bostar. Eu não sei nem bostar. Eu sou um retardado, não pode mais usar a palavra retardado. Passei a vida inteira sendo chamado de retardado. Quando chegou a minha vez de chamar os outros de retardado, não pode. Só que eu estou chamando a mim de retardado. Então, eu sou um retardado. Eu não sei nem marcar ninguém, arroba, não sei o quê. Então, eu quero te pedir o seguinte, eles são super organizados, né? Ai, como eles são organizados. Tu sabe que os nazistas eram bem organizados, né? Aliás, tem um filme maravilhoso, acho que é da Lina Wertmüller, esqueci o nome do filme, que o cara tá num campo de... Nossa, aí ele foi falar do nazismo, né? Ai, gente, é tão assim, contraponto, né? É uma coisa tão antagônica, né? A pessoa falar sobre nazismo, mas ele mesmo prega a eliminação. Concentração, e daí um dos prisioneiros lá diz assim, precisamos nos organizar. E o cara diz assim, não, organizados são eles, precisamos nos desorganizar. E se joga numa piscina de merda, num ato... Aí você fica se imaginando em casa, né? Você mamãe, você papai, que você está aí, tem os seus filhos na escola, na faculdade, e aí tem um professor desse, né, que vem falar aí, ó, bacana, né? Um raciocínio assim perfeito, né? E graças a Deus que eu tive a visão de chegar para os meus filhos, né? Porque muitos dos amigos dos meus filhos, né? Eles foram para o lado total esquerdista, depois que entrou ainda naquelas faculdades totalmente esquerdalha, que na verdade a faculdade só tinha alunos aquele comunista de iPhone, sabe? Só tinha esse tipo de aluno na faculdade. E aí
né, aquela pessoinha que saiu de lá, os amiguinhos dos meus filhos, né, saiu da escola, com tudo certinho, o menino totalmente pensava normal, vai, vamos dizer, não era nem direita, nem esquerda, normal. Aí vai para uma faculdade e sai totalmente diferente. Saiu da casa dos pais, começou a, né, usar drogas. Então, o que, que você acha que isso daí é benéfico? Você ter um professor desse aqui, um professor de história do seu filho, professor de filosofia, sei lá o quê? É complicado, né, gente? É bem complicado. O mundo de hoje tá assim, você tem que ficar muito esperto. Isso é um belo de um vídeo de alerta para os pais. É incrível. Puta, como é o nome do filme? Tá, não interessa. E aí, eu pisei numa piscina de merda, mas já saí. E estou bem limpinho. Então, o que eu quero dizer é que eles são bem organizados, muito organizados. Então, eu não sou. Então, tu faz o seguinte, compartilha esse vídeo, porque comentário eu ainda não vou abrir. Compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para todo mundo, faz corte desse vídeo, espalha esse vídeo. Ué, mas e fica do meu lado, fica do meu lado. Você não falou que não sabe marcar ninguém, que não sabe nem postar, que não sabe isso, mas quer que o seu vídeo seja compartilhado, né? Porque eu tô do lado certo. Tá. Eu errei, mas eu tô do lado certo. Onde você errou? Onde você errou? Aonde você errou? Que você falou sobre Você errou, mas não está admitindo que errou, né? Então fala aonde que você errou. E eu vou continuar aqui. E o programa Eu na História vai ser épico, porque eu vou contar a minha história em todos os lugares que tem história que eu já fui. Eu fui em todos. Os que eu não fui, eu invento que fui. Nossa, é louco. Gente. E eu vou continuar com o canal Buenas Ideias. Tá, maravilhoso. Então vamos ver outra coisa aqui que ele fala, né? Essa parte aqui, dá uma olhadinha, gente. Que absurdo que ele fala aqui, tá? Para Berlim Ocidental, e aí tinha um muro. Olha bem o que ele fala aqui. Professor de história dos seus filhos, olha aqui, que bacana. Vamos lá. Assim, sim, tá bom. Vai. Fala aí, ô babaca. Fala aí, ô... É babaca mesmo, Peninha. Para Berlim Ocidental, e aí tinha um muro. Daí eu digo, cara, eu não sou um homem para ser barrado por muros. E aí consegui cruzar com o coração batendo, cheio de emoção, para Berlim Oriental. Cara, foi demais. Cheguei lá, era a maior merda que eu já tinha visto. Era uma coisa horrorosa. Depois também fui para Cuba. Caraca! Então, peraí, eu prego o comunismo, daí eu vou lá e acho que é uma porcaria Berlim Oriental. É uma porcaria, né? Foi isso que ele fala aqui, de Berlim? Vamos ver. Aqui, vamos voltar. Berlim Oriental, isso mesmo. Berlim Oriental. E ele acha que é uma Cara, foi demais. Cheguei lá, era a maior merda que eu já tinha visto. Era uma coisa horrorosa. Depois também fui pra Cuba, numas assim, vamos ver como cheguei. Cuba é uma merda. Aí tu diz, pô, aí foi pra Iugoslávia, é uma merda. Aí tu chega nos Estados Unidos, é maravilhoso. Eu acho que eu sou de direita. Pelo amor de Deus. Rolou uma crise. Eu posso ser de esquerda, mas burro eu não sou. Tá. Então para Berlim Ocidental, e aí tinha um muro. Daí eu digo. Aí ele admite que ele é de esquerda, mas ele fala, burro eu não sou, porque daí por isso que o Felipe Neto vem para cá passar as férias, ele fala mal dos Estados Unidos assim, à torta direito, mas ele vem passar férias aqui na Disney, na Flórida, né, onde eu moro aqui, ele vem passar as férias, vem fazer compra com a namoradinha dele que está aqui, e aí acha tudo maravilhoso, mas não, os Estados Unidos não presta. Ai, gente, é uma hipocrisia, assim, que dá medo até. Vamos lá, vamos ver aqui. Quando ele faz... acha bonito acha bacana que Charlie Kirk tenha... Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um
um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Agora, vocês acham, né? Vamos aqui. Vocês acham que uma pessoa dessa, ela é normal, né? Vocês acham que essa pessoa aqui, ela é normal mesmo, gente? Vamos colocar aqui. Você acha que essa pessoa é normal? Você acha que a pessoa falando desse jeito, o que acontece? O que se passa na cabeça dessa pessoa? Né? Já pensou se então amanhã a gente começa a falar, fazer, né? Vamos supor que no reino do Xangri-Lá, lá o Xandão, aconteça a mesma coisa com ele, né? Algum atirador vai lá e a gente começa a falar, então, olha, fez um favor para a gente, né? Então, olha só, ai, nossa, vamos ficar felizes. A gente pode até pensar assim, realmente, né? A pessoa foi lá fazer justiça com as próprias mãos, né? Não sei, a gente pode até pensar, mas você saindo fazendo vídeo desse jeito que ele está falando, então aí nós somos esquerda, nós somos direita radical, né? A gente estaria comemorando, né, alguma coisa desse gênero, e a gente não vê ninguém comemorando nada, porque a direita nem faz esse tipo de coisa, né? O pessoal de direita nem faz, fica nas 4 linhas, né? Acho que é por isso que a gente é tão. Por isso que a gente não consegue, né, tá numa luta justa, né, porque você não faz as mesmas coisas que eles fazem, né, então aí você tem que ver um babaca desse falar esse tipo de coisa, né, mas vamos ver aqui mais, o que ele fala, vai? Em 2022, o sociólogo cancelado Eduardo Peninha detonou a Serra Gaúcha. Vamos ver isso aí. Vai naquela merda, aquele esporte, aquela comida horrorosa. Olha como ele é louco, né? Então, vamos ver. Tem lugar mais brega, mais retrógrado, mais ridículo que a Serra Gaúcha. Nenhuma pessoa cool, relax e nenhum rico de verdade vai naquela merda, aquele esporte, aquela comida horrorosa, caríssima, aquela arquitetura bavarosa, aquele espetáculo de Natal patético. Ele tem probleminha, né, gente? Mas tu andava falando mal, cara, da Serra. O que tu tá fazendo aí, tchê? Me diz. Tá Mas, cara, daquele jeito, transcendente, chamando a Serra de lugar fútil, de não sei o quê. O que tu tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo aqui, cara? Falando mal de Gramado, do povo de Gramado e Canela, tu tá fazendo o quê aqui, ô pau no cu? Tá vendo? Sim, corrupção. Tá vendo, gente? Então, né, tem gente que falou assim, se não falou mal, né, o que você tá fazendo aqui, né? Foi tirar satisfação, tem que ser por aí mesmo, né? Agora vamos ver ele falando da filha, a filha dele, a filha aquele que a gente tem pena, né, do Peninha, o Peninha que a gente tem pena, ele está falando da filha dele aqui. Vamos ver. É minha filha que está no Texas. Tu acredita que a minha filha está em Austin, no Texas? E pior que está perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali. É minha filha que está no Texas. Tu acredita que a minha filha está em Austin, no gente, Texas? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É digno de tanta pena uma pessoa dessa. É uma coisa tão ridícula, tão desprezível. Um ser humano desse. Ai. E ainda põe a filha dele em problemas, né? Em problemas. Aí depois ele fala aqui: filha de esquerdista que celebrou a morte de Charlie Kirk está nos Estados Unidos e o consulado é acionado. Né? Vamos ver o que vai acontecer
com sua filha, né, o Peninha. Bom, depois o que eu queria colocar por último aqui, deixa eu ver, aqui, esse último aqui. Até o Rafinha Bastos ficou até meio, né, mas vamos ver aqui. O que ele fez. Umas velhas, tu sabe umas velhas que estavam paradas na frente do Abibs? Tu deve saber quem tu é, velha. Tu, 5 velhas caquéticas que vão morrer, estavam lá com uma faixa, intervenção militar já. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas. Pena que não atropelei, porque a minha mulher não deixou. Era eu. Umas velhas, tu sabe umas velhas que estavam paradas. Pastala, pastar, porque isso é gente que pasta. Aqui. Pera. Pastar, porque isso é gente que pasta, é gente imunda. Tu vai no Parcão defender o Bolsonaro e o Daniel Silveira porque tu é imundo, tu é sujo, tu é sórdido e tu não passará. Mas tem movimentos? E é perto da minha casa e eu apedrejo vocês! Aquelas pedras que caíram lá fui eu que joguei! Bando de filho da puta! Pastar, porque isso é gente que pasta. Já deu, né? Já deu. Então, o que nós... Ai. Vamos voltar nós aqui. Ai. Então, Eduardo não consigo nem falar. Eduardo Bueno, o vulgo popularmente chamado por Peninha, que ele não quer mais que seja chamado Peninha, porque ele falou que já cansou desse personagem, né? Porque, claro, né? Nós, mães, pais, estamos aqui nos reunindo para abominar esse tipo de pessoa, né? Que eu não gostaria nunca que meus filhos, né, que já passaram por faculdade, escola, graças a Deus, agora eu não quero que meus netos tenham um professor de história, ou, né, o Peninha talvez não dê mais aula, né? Mas aí vai ter os professores formados pelo Peninha, né? Então, aqui eu sou desse movimento, né? Ele é um escritor, tradutor e figura famosa no meio cultural e histórico, mas recentemente, né, como a gente viu aqui, ele virou notícia não só pelo seu trabalho, e sim por uma declaração polêmica e revoltante. Após o assassinato do Charlie Kirk, líder conservador americano, Peninha apareceu um vídeo comemorando a morte dele. Disse que seria bom até para as filhas dele, né, as filhas do Kirk, e usou o termo como repugnante, canalha, e para se referir ao conservador. Então, o que eu quero dizer aqui, o principal desse vídeo é um alerta. O meu alerta aos pais é aqui. Peninha, ele é historiador, alguém que muitos jovens assistem no YouTube e em podcast. Se um educador e um comunicador que deveria incentivar o pensamento crítico normaliza o discurso de ódio, imagine o impacto que isso pode ter nos adolescentes que o seguem. Então, é isso que eu falo. Tem muito, né, aquele movimento Me Too, que a gente fala, né, que tudo eles imitam, né? Fulana agora vai usar cabelo azul porque significa o cabelo azul que você é de um gênero só. E aí você vai e tem um movimento Me Too, eu também, Me Too, né? Ah, mas por quê que você vai usar o cabelo azul? Você nem é de um gênero só, você se sente mais atraído por fulano, ciclano, beltrano, gênero X, Y, Z? Mas não, é moda, eu quero meu cabelo azul e Me Too, né? Então, como os pais precisam estar atentos a quem nossos filhos estão ouvindo e aprendendo, a internet está cheia de influenciadores que misturam informação com opinião, e muitas vezes o limite entre a história e militância ideológica, ela se perde, né? Por último, galera, não menos nem mais importante, que eu queria mostrar para vocês aqui, a Caixa Econômica, né? Vamos ler aqui uma reportagem, né? No Poder 360, hein, gente? Poder 360, que é um site super mega esquerdista,
Então, a gente vai ler aqui a reportagem do Poder 360, que fala que a Caixa Econômica contratou um Bueno por 3.270.000 para atualizar os seus livros. Então, aqui a gente, né, pode concluir que não existe esquerdista grátis. Pode ter certeza que todo esquerdista, ele tem, assim, uma pontinha em algum cargo público, ele aceitou fazer tal coisa porque ele ganhou da Lei Rouanet, então aí ele vai e grita lá no show, anistia o Carvalho, aí a outra fala uma besteira, né? Aí a outra começa a fazer apologia em várias coisas no show dela. Então, por quê? Porque foi pago, né? No caso aqui, ele está sendo pago, né, pela Caixa Econômica para ele escrever. Ele ganhou apenas 3 milhões para reescrever, ou, né, parece que já tinha escrito. Então, vamos ler a reportagem. A Caixa Econômica, de novo, a Caixa Econômica Federal contratou jornalista que se especializou em escrever sobre história, Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha, para atualizar 2 livros produzidos por ele sobre o banco para os 165 anos da instituição, a serem completados em 12 de janeiro de 2026. O valor do contrato acertado em janeiro de 2025 é de 3.270.600 e não houve licitação. Eu nem vou ler mais, né, gente? Chega. Pelo amor de Deus, não dá. Então, nós vamos para o encerramento. Eu só queria, por último, falar a seguinte coisa, né? Uma reflexão final. Educação de verdade deve ensinar a respeitar a vida e as diferenças, não a comemorar a morte de quem pensa diferente. Fica aqui o meu alerta. Converse com seus filhos, acompanhe o que eles assistem, mostre que respeito é um valor que vale muito, gente, muito, né? E não deixar, principalmente, mostrar que não deve se deixar se vender, né? Porque se você tem uma ideologia, você pensa de um jeito, aí você fica aceitando, né, esses cargos, eu vou fazer uma peça de teatro, não, então eu vou ganhar não sei quanto da Lei Rouanet para gritar depois lá no meu show, né, que a anistia é o Carvalho. E mostrem que respeito é um valor que vale muito, muito mais do que qualquer ideologia, certo? Então, o que vocês acham desse caso do Peninha? Vocês também têm pena do Peninha, que nem eu? Acho que Peninha passou dos limites? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que eu quero muito saber o que vocês pensam. Eu estou vendo que nesses últimos vídeos que nós estamos falando o que está acontecendo, gente. Eu só gostaria que você deixasse a sua opinião. O importante é você deixar a opinião, não tem problema. Claro que com respeito, né? Não tem problema que você pensa diferente, às vezes você teve uma experiência e quer contar. Sinta-se à vontade para falar aqui o que você gostaria de falar sobre. Se você realmente acha bacana essa atitude do Peninha, esse Eduardo Bueno, e não é o cantor, gente, porque muita gente foi lá atacar o cantor Peninha, ele não é o cantor, ele é esse historiador, que na verdade eu nem conhecia ele, para ser sincera, né? Eu achava, quando falaram, o Peninha fez isso, fez aquilo, eu falei, nossa, mas o cantor Peninha, né, que era da minha época até, que ele fez sucesso, eu fiquei assim, não é possível. Mas aí, quando eu vi que não era ele, me deu assim um certo alívio, né? Apesar de, né, que os cantores eles estão sendo todos cooptados também, né? Mas enfim, aqueles que não se vendem, graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Se você gostou, tente compartilhar isso para mais pessoas, para poder abrir a visão, e principalmente alerta aos pais. E fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.